Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui falamos sobre pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também conhecemos importantes órgãos da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. É o caso de hoje, quando vamos saber mais sobre o trabalho do Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM. Recebemos o coordenador do CEDEM, o professor Antônio Celso Ferreira, para falar sobre o centro. Professor, muito obrigada por estar aqui com a gente nos Diálogos. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade de poder divulgar o trabalho do CEDEM e num programa tão importante como esse e na TV Unesp que vem despontando. O Centro de Documentação e Memória da Unesp tem como objetivo preservar e difundir a memória da universidade e também de movimentos sociais brasileiros contemporâneos. Foi fundado em 1987, mas os primeiros passos que levaram à criação do centro são anteriores à própria fundação da Unesp. Professor, então conta essa história para a gente. Quando surgiram as primeiras pesquisas para a criação do CEDEM? Considerando-se que a Unesp ela foi criada em 1976, mas antes mesmo haviam vários institutos isolados de ensino superior no interior do estado de São Paulo. A Unesp ela surge como a integração desses vários cursos, não é? Esses cursos surgiram por volta da década de 50 e no começo dos anos 60. Então, depois de formada a Unesp, surgiu a preocupação de trabalhar essa memória, uma memória que recuaria não só a 76, mas a um período anterior, à época desses institutos isolados. E as primeiras pesquisas já ouviam professores que trabalhavam nesses institutos? Exatamente. Sob a liderança de uma professora muito reconhecida dentro da Unesp, que é a professora Ana Maria Martinez Correia, mas havia outros também trabalhando junto com ela, foi desenvolvido um projeto de história oral da memória da universidade. Então, o que esse projeto procurou fazer? Procurou colher depoimentos orais de uma série de personalidades da Unesp. Reitores, pró-reitores, professores em geral, pesquisadores, lideranças acadêmicas, lideranças políticas. Então, tudo isso começou a ganhar corpo nesses depoimentos orais, criando uma documentação de grande valia para a própria história da universidade, que pode a qualquer momento ser acionada para se trabalhar informações para se conhecer a história da Unesp. Isso está tudo registrado até hoje? Tudo. Nós temos um acervo muito rico de história oral da Unesp. Professor, eu citei anteriormente que o CEDEM ele atua em duas frentes, da documentação e memória da universidade, mas também a memória social. Explica para a gente como funcionam essas duas frentes, o que é feito em cada uma. Se inicialmente o Centro de Documentação ele surgiu com o propósito de trabalhar a memória da universidade, logo em seguida, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, a Unesp passou a ser procurada por associações, entidades que queriam preservar e trabalhar uma documentação dos movimentos sociais. Principalmente numa época que o país tinha passado por uma redemocratização, depois da abertura, etc. Então, muitos arquivos que estavam em pequenas associações, ou mesmo que estavam no exterior, não é? Arquivos de partidos de esquerda, partidos clandestinos, esses arquivos passaram a ser passaram sob custódia para o CEDEM, porque o CEDEM tinha especialistas que poderiam fazer o tratamento, né, desse material. E então, com isso, nasceu essa outra linha do CEDEM, que trabalha com a memória social, a memória dos movimentos sociais. Então, por exemplo, movimentos políticos e partidos políticos de esquerda, movimentos de mulheres, movimentos sindicais, não é? Movimentos sem terra, enfim, um movimento de donas de casa contra a caristia, enfim, uma série de manifestações que ocorreram na época e cujas entidades depositaram no CEDEM
sua documentação. Quer dizer, conheciam um trabalho e confiaram esses documentos importantes para a guarda do CEDEM. Isso. E são arquivos, são textos, são imagens? É uma documentação muito variada. Por exemplo, um dos nossos principais núcleos documentais é a documentação que estava na Itália durante a época da ditadura, tinha sido levada pelo Partido Comunista Brasileiro por exilados. Né? Então eles guardaram essa documentação lá. Nessa documentação existe a memória, né, registros de muitas manifestações no Brasil sociais desde o começo do século XX, porque o Partido Comunista foi fundado em 1922. E não só do Partido Comunista, mas de outras agremiações também. E de outros movimentos até do exterior. Então é uma documentação muito rica que cobre todo o século XX, até os anos 80, 90, e ela é variada. Por quê? Tem não só documentos dos partidos, que são as resoluções, atas, etc., mas tem jornais clandestinos que circulavam, tem muito material iconográfico, fotografias, cartazes, por exemplo, cartazes sobre a anistia. Nós temos um conjunto enorme e temos feito exposições da luta pela anistia. O que mais? Nós temos áudios, vídeos também. Enfim, todos os tipos de arquivo. Todos os tipos de arquivo. E são sempre movimentos de esquerda, professor? O CEDEM acabou assumindo essa fisionomia de movimentos ligados mais a um campo de atuação de luta social, não é? Então, diferentemente, e ele é reconhecido por isso, diferentemente, por exemplo, de arquivos que hoje contém, né, a documentação dos órgãos da repressão, como DOPS, não é? Ou documentos da ditadura militar, ou coisa assim, nós somos especializados em movimentos ligados ao combate à ditadura e à luta social. Então essa é a vocação maior. Certo. O Diálogos faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco. Fique ligado. Voltamos para o segundo bloco do Diálogos, que hoje apresenta o trabalho do Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM. O centro tem uma das maiores coleções do Brasil de documentos relacionados ao movimento operário, a manifestações femininas e outras ações do período da ditadura. Professor, esse material riquíssimo, ele está disponível para acesso público? Esse é o nosso propósito, que ele esteja o mais completamente possível disponível. É claro que é algo que nós temos que ir atingindo num trabalho contínuo. Uma parte nós já temos na nossa página, então o pesquisador, ou o curioso, o interessado em geral, pode acessar nossa página, www.cedem.unesp.br, e lá ele vai encontrar quais são as nossas coleções. Tudo isso tem lá, não é? E alguns documentos, uma parte da documentação, ele pode acessar na página. Já está digitalizado, então? Uma parte. Mas o nosso banco de dados está sendo alterado. Está sendo feito, inclusive, um novo banco de dados mais moderno, que o nosso já é bastante antigo, e com esse novo banco de dados que vai estar pronto, está sendo feito pelo curso de Presidente Prudente da Unesp, aí nós vamos ter oportunidade de colocar mais documentação. E quanto à digitalização, nós temos feito vários projetos, por exemplo, com a FAPESP, que possibilitou uma documentação de vasto material. A própria universidade investiu uma soma considerável de recursos através do Plano de Desenvolvimento Institucional e vários outros projetos que a gente desenvolve com vistas à digitalização. Então, eu acho que está caminhando muito rapidamente, de forma que o pesquisador possa ter acesso online. Senão, ele vai pesquisar lá. Nós recebemos muitos visitantes,
não só de São Paulo, do Brasil, todo o território brasileiro e até do exterior, muitas vezes. Às vezes também as pessoas ligam, pedem e nós mandamos uma cópia digitalizada. E são pesquisadores, até escritores? Isso, são pesquisadores das várias áreas das ciências humanas. De história nós temos vários, ciência política, relações internacionais, jornalistas vários, não é? E, inclusive, alguns livros, principalmente biografias sobre alguns personagens históricos, esses escritores buscam um material lá. E esse acervo, então, se a pessoa for até lá, ele pode ser acessado por qualquer um, só não pode ser retirado de lá? Não, não pode. Professor, o senhor já nos explicou que alguns materiais são cedidos, mas o CEDEM também pode adquirir algumas coleções? Tudo que está lá chegou de que forma? Então, uma parte funciona como todo arquivo, né? Uma parte é por doação, e aí então doação de entidades, associações, partidos, ou até de pessoas, né? Individualmente, famílias, mas tem também o sistema de custódia. Nós temos várias coleções de sistema de custódia. O que é isso? Nós firmamos um convênio que é assinado pelo reitor, né, em nome da Unesp, pela outra parte também, e aí nós nos comprometemos a manter aquela documentação, a preservar, a organizar, digitalizar, buscar recursos para isso, e fica conosco. Nós somos responsáveis. Porque hoje não interessa para ter documento em casa, ou pequenas associações terem documentos. Existem esses centros especializados que cuidam disso, que é o nosso caso. Já tem toda a logística para tratar esse tipo de documento. Né? Professor, e quais são as aquisições mais recentes, ou material que chegou recentemente lá? Nós recebemos, olha, quase toda semana tem material novo, né? Então, por exemplo, recebemos há cerca de um mês ou 2 meses atrás, uma documentação da ADINAM, Associação Democrática dos Militares Nacionalistas. Se eu não me engano é essa, não me lembro agora exatamente. Sediada no Rio de Janeiro, de militares que foram também perseguidos pela ditadura, militares mais nacionalistas, ou até com um perfil mais esquerda, e eles doaram a documentação para o CEDEM. Então, essa é uma documentação muito importante que mostra que havia um setor militar brasileiro bastante atuante, democrático, na luta também contra o governo militar. Outra coisa, temos recebido periódicos, muitos periódicos, jornais que não se encontram em outros locais, não é? Por exemplo, os jornais da década de 70 e 80, nós temos a coleção mais completa daqueles jornais como Pasquim, Ex, né? Versus, são preciosidades, Bondinho, né? São preciosidades, e nós temos as coleções completas. E quem organiza esse material? São historiadores? Nós temos a nossa equipe é formada por pessoas ligadas à área de arquivologia e à área de história. Porque precisa ter esse perfil, não é? Não só historiador, porque o historiador conhece metodologias históricas, né? Trabalha com metodologias, mas o arquivista ele conhece metodologias específicas e técnicas específicas do tratamento do material, né? Então, da conservação e até da forma como organizar isso. Né? Isso, às vezes, por exemplo, do combate a fungos. Outro dia nós tínhamos uma coleção que estava completamente contaminada por fungos, e nós fizemos uma pesquisa para descobrir qual seria o método mais novo de descontaminação. Fomos descobrir no Rio de Janeiro. Olha. Aí trouxemos uma profissional que foi lá e fez esse método mais novo, e depois ela até... esse método mais novo nós ensinamos em oficinas para outros centros de documentação, porque a gente precisa trocar essas experiências, né? E vocês recuperam material também? Recuperamos também, né? Especialmente
jornais muito antigos, jornais e documentos impressos, né, eles têm que ser recuperados. É um trabalho artesanal. Artesanal. Também. Por isso que é importante a digitalização. A digitalização hoje é feita, inclusive, em 2 registros. Um registro mais poderoso, né, mais firme, mais consistente, para que aquele documento, determinado documento, ele seja conservado quase como fiel. O mais fiel possível. O mais fiel possível, numa resolução, isso que eu quero dizer, né? Entendi. A digitalização tem uma resolução muito boa. Agora, para consulta e disponibilização não precisa ser tão assim, né? A gente faz um intervalo e volta daqui a pouco. Fique com a gente. Voltamos e hoje a nossa conversa é com o coordenador do Centro de Documentação e Memória da Unesp, o professor Antônio Celso Ferreira. O CEDEM mantém uma série de parcerias, inclusive com o Instituto Vladimir Herzog, que fomenta a produção de informações voltadas à justiça e ao direito à vida. Professor, explica para a gente então como funciona essa parceria. A parceria com o Instituto Vladimir Herzog é uma das últimas que nós fizemos. Nós temos parceria também com aquelas outras associações que nos passaram documentação, não é? Mas com o Instituto Vladimir Herzog ela é especial, porque tem o peso simbólico do nome do Vladimir Herzog, que foi morto pela ditadura, né? Jornalista, né? É um jornalista, barbaramente morto, e aí a família dele, particularmente a esposa, né, e o filho, continuaram a luta e criaram esse instituto que tem como objetivo isso que você disse, né, produzir informações sobre sobre esse período da ditadura e com vistas à justiça, aos direitos humanos, né? Então, o Instituto, ele tem parcerias, por sua vez, com vários órgãos privados e órgãos oficiais, também órgãos públicos. Ele não tem acervo, ele não tem uma documentação propriamente dita, mas ele cria vídeos, né? Ele cria projetos para vídeos documentários, para produção de livros sobre essa memória, né? Exposições. E aí o CEDEM entra com o seu material, com a sua coleção ou com as suas coleções. O senhor me contou que também recentemente foi firmada uma parceria com o Ministério da Justiça. Como vocês vão colaborar um com o outro? Nós vivemos hoje um momento em que ocorre uma discussão muito difícil, muito polêmica, com relação ao restabelecimento da verdade histórica sobre esse período da ditadura e de todas as perseguições, assassinatos, repressão, né? Tanto que a presidenta Dilma está em vias de formar agora constituir a Comissão da Verdade. E o Ministério da Justiça, por sua vez, ele formulou esse projeto chamado Memórias Reveladas. Memórias Reveladas que tem como objetivo criar fontes de referência no país todo sobre os vários documentos, vários tipos de documento que existem em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, em várias partes do país, e que cada um, às vezes, está lá num determinado arquivo, né, isolado, e que agora esse guia de referências permitiria a integração de todo esse material, até para o trabalho que vai ser feito pela Comissão da Verdade. Então, com o objetivo de ver se há desaparecidos políticos no Brasil, nós temos que localizar isso. Né? Nós temos que descobrir, o Estado vai ter que se responsabilizar por isso, e é necessário ter fonte histórica que possa
comprovar informações. É passar limpo esse período tão vergonhoso da nossa história. Isso, passar né? limpo. E com certeza o material que está lá no CEDEM vai servir de base, de informação para esse trabalho. Uma parte do material sim, porque nós não temos, como eu disse antes, né, não temos material sobre a repressão, mas nós temos material dos movimentos. Talvez através desse material dos movimentos, a gente possa descobrir pistas. Pode apontar alguns caminhos. Isso. Uhum. Professor, e uma outra atividade que o CEDEM desenvolve e que é muito bem sucedida são os debates, não é? Eles acontecem em São Paulo. Qual é a linha desses debates? E quem pode participar? Nós temos, o nome é Debate CEDEM. Nós fazemos geralmente 2 debates por mês. Em vários anos, isso tem mais de 5 anos, não sei, mas nós temos 100 e tantos debates já realizados. E todos os debates gravados em áudio, vídeo. Tudo documentado. Tudo documentado. E esses debates são sobre temas da atualidade, sempre. Ou temas do passado, temas da história, desses movimentos, né? Mas sempre ligando a questões do nosso presente. Então, a gente seleciona os temas, as propostas, em razão da sua atualidade, mesmo que se concentre, se volte para um período anterior. Nós chamamos especialistas em cada assunto e sempre com profissionais da Unesp também, mas não só. Há professores da USP que estão sempre lá, de outras universidades, mas a gente procura sempre garantir a presença de profissionais da Unesp também. É interessante, nós ficamos muito surpresos com o público que está crescendo cada vez mais, porque não é um público diretamente acadêmico, essa é a diferença. Olha. Porque os debates, eles são colocados de uma forma a despertar o interesse de um público maior. Não é um debate propriamente assim, muito fechado, muito acadêmico. Então, e não tem nenhuma restrição quanto ao público? Não. As pessoas se inscrevem. Às vezes nós não temos nem espaço para atender a todos, né? Então, nós temos muitos professores da rede particular de ensino de São Paulo, de universidades privadas, de universidades públicas, professores do ensino médio, alunos, muitos alunos, e militantes, esses meninos, meninas, ativistas de movimentos sociais, estão sempre lá conosco, participando. E é sempre um sucesso, como o senhor disse. Pessoas que a princípio não se imaginava que teriam interesse por esses temas estão lá discutindo. Estão lá discutindo, e é uma maneira da universidade abrir suas portas, né, para um público maior, de maneira que o que é produzido dentro dela seja discutido com uma... Não deixa de ser um trabalho extensionista. Extensionista. Né? Professora, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse trabalho de relevância para a universidade e também para a história do nosso país. Muito obrigado, gostei muito de participar e dessa oportunidade mesmo de podermos falar. E a TV Unesp está de parabéns por isso. O Diálogos de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse programa em nosso site quando quiser. Assista, compartilhe, deixe seus comentários. Até mais!